Boa tarde, gente. Aqui é o William, professor de História do Colégio Delta, em mais uma aula de História Geral com o pessoal do terceiro ano. Hoje a gente vai abordar uma revisão da matéria dada nas últimas semanas e para a realização da avaliação. O William é muito culto. Bom, passada a apresentação, o que vai ser os temas que eu abordei na prova? Eu vou compartilhar uma tela de texto com vocês, que aí vão estar os pontos que vão ser abordados. Mas você vai mandar, né? Oi? Não, tá aqui na tela. Vai mandar no grupo, né? Vou mandar, sim. Bom, os temas que serão abordados serão esses. Expansionismo durante a República, suas consequências, a crise no Império Romano, aquela questão lá a teoria dos 4 E's, explicar cada uma delas certinho, invasões bárbaras, porque a gente não pode esquecer que as invasões bárbaras elas são um sintoma da crise, não parte da crise, o surgimento do cristianismo, o Império Bizantino, aspectos políticos e culturais, e Império Carolíngio, aspectos políticos. Bom, com base nesses pontos, vou tentar explicar primeiramente a questão do expansionismo durante a República. Qual que é as questões maiores em relação à consequência? Então, a gente tem que lembrar que até o século IV a.C., Roma ficou ali presa à própria cidade de Roma. Só a partir do século IV a.C. que ela começa seu movimento de expansão, primeiramente continental, na Península Itálica, e depois passando para o mar, realizando guerras contra Cartago, contra gregos, asiáticos, entre outros povos. Bom, que consequências isso acaba gerando para Roma? São inúmeras as consequências, mas a gente pode se atrelar a algumas que são principais. A principal de todas, a que vai gerar toda uma estruturação de um modo econômico dos romanos viverem, é o aumento, ou pelo menos a utilização do escravismo em massa. A partir das guerras e das vitórias sobre outros povos, esses povos passam a ser escravizados pelos romanos e vão se tornar a base da mão de obra para a sociedade romana. Até então, a gente analisava que Roma era uma civilização de camponeses. Os plebeus eram a base da mão de obra, trabalhavam no campo e na cidade, enquanto os patrícios ficavam a cargo do governo. Com o expansionismo romano, os escravos serão a base da mão de obra. E os plebeus, onde vão se encaixar nesse momento? Essa seria a segunda consequência do expansionismo romano. Vai gerar uma onda de êxodo rural. Os plebeus que antes moravam no campo vão todos para a cidade e, chegando lá, vão ficar ociosos. Isso porque esses plebeus também vão ser substituídos pelos seus trabalhos escravos nas cidades também. Eles não vão ter uma oportunidade. Qual que é a terceira consequência disso? O surgimento de uma política de pão e circo, onde o Estado romano vai se comprometer a sustentar essa plebe ociosa, porque uma plebe ociosa era sintoma de uma possível revolta dos dessa classe plebeia contra os patrícios. Então, sustentar esses caras que estão lá parados na cidade é uma maneira de tentar evitar essas revoltas. Bom, o fluxo de riquezas para Roma também vai ser algo visto como uma consequência. Roma passa a ser o centro do mundo mediterrâneo. Talvez na primeira vez na história, nem Cartago tenha conseguido isso, ou Atenas, uma cidade é um centro de toda a economia de uma macro-região. Riquezas vinham do Oriente, do extremo Ocidente, da Península Ibérica, do norte da África, tudo convergia para Roma, mudando até mesmo o estilo de vida desses romanos. Se antes os romanos eram marcados pela austeridade, agora eles passam a ser pessoas que vivem no luxo, embriagados pelas riquezas que chegam a Roma. Então,
pelo menos essas 5 consequências são fatores que vocês devem analisar quando se pensa no expansionismo romano. O escravismo como um modo de trabalho vigente em Roma, o êxodo rural, a política do pão e circo, o fluxo de riquezas para a cidade de Roma e, por fim, a mudança no modo de vida dos romanos. Certo? Tudo certinho nesse primeiro ponto, gente? Sim. Então, Sim. Isso quer dizer, então, que... Calma aí, mudança no modo de vida como? Eles vão passar a ter uma vida mais luxuosa. Tá. Até nas descrições, por exemplo, do Tito Livio, que é quem conta a história de Roma após as guerras contra Cartago, ele vai falar que a cidade muda. Era uma cidade antes feita de barro e madeira, e ela passa a ser uma cidade de gesso, de construções mais suntuosas, luxuosas. Os humanos passam a ter a possibilidade do ócio, que é o contrário do ócio que eu falei da plebe, é aquele ócio construtivo, o ócio da filosofia, que é aquele que te ajuda a pensar, a organizar a política. Bom, Ô, William, fala, Caio. é verdade que as estátuas eram pintadas nessa época? Sim, todas as estátuas romanas eram pintadas. O problema, elas usavam pigmentos que eles descascam ou se desfazem com o passar do tempo. Hoje em dia, quando a gente acha uma estátua daquela época, elas são todas em mármore mesmo, na cor do mármore, por não ter preservado esse pigmento. Tanto que, através da ciência, a gente consegue reconstruir o que seria a pintura original dela. Então, várias montagens mostram como seria a estátua diferente. Dá para até a gente ter noção do qual era a cor do cabelo de determinado imperador por causa dessas restrições das estátuas. Mais alguma dúvida, gente? Não. Então, beleza. Então, ó, o segundo ponto da prova, que é essa crise do Império Romano, vamos lá. O que eu falei lá no material e nas vídeos sobre essa questão da crise, é que ela vai ser centrada naquela teoria dos 4 E's, que é o imperador, o exército, o escravismo e a economia. Quando algum desses 4 começa a ruir, todo o restante cai. E como a gente viu lá no primeiro... Calma aí, imperador, escravismo, economia e o outro? Exército. Tá. Bom, quando um desses começa a ruir, todo o restante cai. Lá no primeiro ano, que eu tive mais tempo em sala para ficar explicando isso, eu falei que tudo começa lá na questão da paz romana, instituída por Augusto lá no século I ainda, que estabilizou as fronteiras do Império. A partir dessa paz romana, estipulou-se que o Império não mais cresceria territorialmente. Ou seja, a maneira mais prática dos romanos conseguirem escravos, e a mais barata, acabou ali. Se o Império para de crescer, você para de estabelecer guerras. Se você para de estabelecer guerras, você para de obter escravos. Então, talvez, o primeiro ponto que realmente pese nessa teoria dos 4 E's e que começa a ruir é justamente o sistema escravista. Sem o escravo para trabalhar nessas propriedades romanas agora, os preços dos produtos começam a encarecer. Porque ou você paga um preço exorbitante pelo escravo, que você adquire através de compra agora e não mais através da guerra, ou você começa a pagar trabalhadores assalariados. Isso custa dinheiro. O que vai ser a grande vantagem lá na época da Revolução Industrial, por exemplo, o fim do escravismo nas sociedades modernas, para os romanos foi o grande tiro de misericórdia. Começar a pagar assalariado começou a encarecer os produtos, o que mudou todo o estilo de vida romano. Bom, se você já não tem os escravos e a sua economia começa a degringolar, você como imperador não consegue obter mais tantos impostos quanto você arrecadava antes. E isso vai levar a um péssimo pagamento ao
exército, que já está ali nas fronteiras, meio de bobeira, sem nada para fazer, e quando os imperadores começam a romper os teatros que eles tinham com os imperadores, eles começam a nomear seus próprios generais imperadores. Então, essa é a crise do exército, que a gente também chama de anarquia militar. É o momento que o exército começa a, por si só, querer mandar mais que os imperadores em Roma. E, com essas constantes disputas entre generais, agora para saber quem seria imperador, a própria figura do imperador já não é mais uma figura efetiva. Ela não consegue mais controlar toda a sociedade. Então, vê que uma coisa vai puxando sempre a outra. Bom, com essa crise do império, a sociedade, em aspectos políticos, econômicos e sociais, se altera completamente. A noção que a gente tem de Império Romano, quando a gente pensa naquelas representações da cidade de Roma, aquilo muda bruscamente durante os séculos IV, mas principalmente no século V. Antes o que foi o êxodo rural, no auge do Império Romano, agora vai ser um êxodo urbano. As pessoas começam a abandonar as cidades e se mudarem para os campos. Uma porque o Estado romano já não tinha mais dinheiro para ficar abastecendo essa política de pão e circo. Então a plebe ociosa agora da cidade, ela busca um jeito de trabalhar no campo a todo custo, já que não tem mais o escravo lá. Com esse esvaziamento também das cidades, é um resultado de um processo de que os imperadores também não fornecem mais a segurança adequada a esses cidadãos. Como eu disse, as invasões bárbaras, elas são um sintoma da crise. Elas não são a causa da crise. Então as invasões começam a ocorrer nas cidades, obrigando essas populações a se mudarem para o campo. No campo, eles vão encontrar as propriedades dos patrícios que tinham virado verdadeiras fortalezas, muradas com tropas particulares que defenderiam pessoas ali em seu trabalho. Então, essa seria a base do que a gente chama de colonato romano. Ou seja, você trabalha em troca da proteção e em troca também de um pedaço de terra para você trabalhar e se sustentar. Em contrapartida, você tem que oferecer parte do produto produzido ali. Isso vai ser uma das bases do chamado feudalismo. Bom, uma outra coisa que vai acontecer é que, se o imperador não tem um cacife para oferecer essa proteção ao povo romano, cada vez mais esse povo romano vai deixar de pagar impostos, vai deixar de respeitar a autoridade dos imperadores. E, com a gradual formação dos chamados reinos bárbaros, a autoridade antes do imperador passa a ser a autoridade do rei bárbaro. As pessoas passam a respeitar mais os reis bárbaros que estão próximos a eles e que conseguem fornecer ali proteção do que o próprio imperador que está lá isolado em Roma, que não tem contato nenhum com esses povos agora na zona rural do Império. Então, a crise no Império Romano, ela vai ter esse grande processo, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, não é as invasões que vão causar essa crise, mas a própria transformação do Estado romano, como consequência daquela decisão lá de Augusto, vai impactar mais no século IV e no século V. Entendido essa primeira parte da crise? Uhum. Sim, mas eu achei que você já estava falando de invasões bárbaras, aí eu já coloquei invasões bárbaras. Mas então tudo isso que você falou ainda é na crise do Império Romano? Ainda é da crise do Império Romano. Bom, e aí já entrando, sim, agora na parte das invasões bárbaras. A gente não pode enxergar as invasões bárbaras apenas como um ato de destruição do Império Romano. Durante muito tempo na história, pregou-se isso, que os bárbaros destruíram o Império Romano. Não. Os bárbaros entraram naquele território
e se organizaram a fim de preencher uma lacuna de poder já existente dentro do Império. O Império já tinha perdido a estrutura administrativa dele. Ele não é mais aquele Império do século I, do século II. Ele é um Império que está em profunda decadência ano após ano. Então, os bárbaros, ele entram para preencher essa lacuna. E eles vão, com isso, formar uma nova sociedade. Uma sociedade que substitui algumas instituições políticas, permanece outras, mas ele vai ser um resultado de uma amálgama entre uma sociedade romana e uma sociedade galo-germânica, ou seja, de bárbaros. E é aí que vai se formar essa sociedade que, por volta lá do século 8, 9, 10, torna-se a sociedade medieval. Isso, por que é tão importante enfatizar isso? Porque algumas instituições permanecem. A igreja, por exemplo, ela vai se manter intacta. O Império Romano deixa de existir, mas a igreja sai de lá rica, poderosa, por cima da carne seca. Outras instituições vão sumir. O Império, por exemplo, ele é uma coisa ausente desde 476 até 800, quando a igreja resolve reativar esse título de imperador no Ocidente. No Oriente, permanece a mesma coisa que era no século I, II e III em Roma. Ou seja, as estruturas não foram alteradas por conta das invasões bárbaras, mas houve algumas modificações no âmbito social. Por exemplo, acaba-se a divisão entre patrícios e plebeus. Agora a gente tem guerreiros, pessoas livres e pessoas que não são livres. Ponto. Muda-se essa percepção social a partir desse momento. Então, é importante vocês pensarem nisso. Apesar da violência dos bárbaros, a descrição de destruição da sociedade, das instituições romanas, o que houve foi uma transformação. Houve a destruição? Sim. Houve mortes? Pra caramba. Porém, é a construção de uma nova sociedade e o preenchimento de uma lacuna de poder que até então não se via ali no Império, no Ocidente, desde o começo do desfacelamento do Império Romano. Tanto que a gente não trata mais a questão de queda do Império Romano, a gente não trata mais esse termo, é difícil vocês verem uma questão escrita queda do Império Romano. A gente fala fragmentação política, desfacelamento político, mas nunca queda do Império Romano, porque não é a ação dos bárbaros que resultou nisso. Então, quero que vocês fiquem com essa ideia bem viva na hora da prova e, principalmente, na hora do Enem, do vestibular, que é isso. O Império Romano não cai por causa dos bárbaros. Os bárbaros são só um sintoma. No coronavírus, a tosse e a falta de olfato e paladar são sintomas. A invasão bárbara é um sintoma de toda a fragmentação política do Ocidente. Bom, alguma dúvida nessa parte das invasões bárbaras? Não. Não. Você falou que a invasão bárbara era sintoma do quê? Não é sintoma da fragmentação política do Império. Não é ela que coloca fim ao político do Império Romano. Ela é só um sintoma. Ela só vai ser algo que vai acontecer ali no meio, que vai ser decisivo, vai causar alguns prejuízos. Então ela é um sintoma. Ela é um sintoma. Ela não é a causa. A causa do coronavírus é o vírus, não é a febre, não é a falta do paladar ou do olfato. Ela é um sintoma da fragmentação de quem? Política do Império. Ah, tá. Por exemplo, as invasões bárbaras, elas vão acelerar a perda de poder do imperador. A partir do momento em que as populações mais distantes, por exemplo, na Gália, na Espanha, começam a dar mais valor para os reis bárbaros que conquistam a região do que para o imperador em Roma, isso está afetando o poder político do imperador. Ou seja, uma desse poder político dele que ele já vem perdendo há algum tempo por causa da crise dos 4 eixos que eu já falei, da economia, do escravismo, do exército e dos próprios imperadores que vinham sendo fracos ano após ano, com exceção de algum outro imperador ali pro meio.
Mais alguma dúvida? Não. Bom, agora falando sobre um aspecto social dessa... Desculpa. Um aspecto cultural dessa parte do império, nessa parte que a gente chama de baixo império, que é o surgimento do cristianismo como uma religião propriamente dita. Se em algum momento alguém fizesse uma pergunta para vocês de o cristianismo surge em que momento da história? E desse a opção para vocês. Surge com o surgimento de Cristo, com a morte de com o ato dos apóstolos em espalhar a palavra de Cristo, ou outro. A resposta correta seria outros. A religião cristã, Cristo nunca falou que ele era cristão, nunca disse que ele queria montar uma nova religião. Os apóstolos nunca disseram que eles eram ali pessoas que estavam querendo montar uma religião. Eles falam em montar uma igreja, mas não uma religião. Ou seja, eles falam em montar um local para se falar da palavra de Cristo, mas não uma religião. A religião cristã, ela é pensada muito tempo depois de Cristo morrer. Ela é realmente praticada como uma religião muito tempo depois dos apóstolos existirem e morrerem nas arenas romanas. Ou seja, o cristianismo é uma criação posterior. E quando é realmente essa criação do cristianismo? Ela vem de um processo durante o governo de Constantino em Roma. O primeiro ato de Constantino para começar a pensar na formação de um cristianismo vai ser justamente no Édito de Milão. Durante o Édito de Milão, é permitido a chamada liberdade religiosa aos cristãos. Ou seja, só a partir do Édito de Milão é que esses seguidores de Cristo podem manifestar de forma aberta suas opiniões em relação a tudo que rodeia seu mundo espiritual. Isso porque, antes disso, os seguidores de Cristo eram perseguidos. Tem até um relato numa das fontes que eu estudei durante o mestrado, que nem sabe o nome de Cristo, chama ele de Cresto. Ou seja, aqueles judeus seguidores de Cresto. Ou seja, nem sabia da existência de Cristo propriamente disso. E isso a gente está falando por volta do ano 50. Ou seja, apenas 17 anos depois da morte de Cristo. Então, a vida de Cristo não foi relevante durante muito tempo para os romanos. O problema é que o crescimento dos seguidores dentro da cidade de Roma começou a ser um empecilho para o próprio imperador. A gente tem que lembrar que, entre uma das bases dos seguidores de Cristo, estava a negação da divindade do imperador. O imperador sempre foi visto como uma divindade pelos romanos, mas pelos seguidores de Cristo, não. Existe apenas um Deus, que é o Deus que está lá no céu. Bom, com o Édito de Milão, esses seguidores podem manifestar abertamente agora sua fé. Porém, Constantino vai além. Para apaziguar totalmente os ânimos entre essas seitas cristãs, ele convoca os principais líderes religiosos na cidade de Niceia, na Ásia, e estabelece o chamado Concílio de Niceia. É nesse Concílio de Niceia que fica decidido, então, as bases do cristianismo. É lá que decide o que é cristão e o que não é. Se Deus... Qual que é o nome do negócio? Concílio de Niceia. Tá. Bom, no Concílio de Niceia, então, estabelece-se ali toda a base. Se Cristo é filho de Deus, se ele é o próprio Deus, se ele não é nem Deus e nem filho de Deus, se ele é humano, se ele é Deus, se ele é as três coisas, Pai, Filho e Espírito Santo. O que são os evangelhos que a nova religião deve seguir? E aí que cria-se o termo evangelhos apócrifos, que são aqueles que não são respeitados pela igreja. Por exemplo, existe o evangelho de Maria Madalena, por exemplo. Maria Madalena conviveu com Jesus Cristo
e ela também espalhou a palavra de Cristo em algum momento. Por que o dela não é válido? Porque ali tinha informações que contradiziam outras informações que o Estado romano e os líderes religiosos preferiram jogar para escanteio. Então, toda a religião cristã, pelo menos esse cristianismo primitivo, que se torna oficial no Império no segundo momento, ele é uma construção do Estado romano. Entendido essa parte, gente? Sim. Ô, William, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Falaram, a minha mãe me falou, na verdade, porque como a minha avó chama Madalena, a gente entrou nesse assunto, né? E aí ela falou pra mim que a Maria Madalena foi aquela que foi apedrejada, e aí que surgiu que Jesus impediu, e aí falou que quem não tivesse errado que jogasse a primeira pedra, e daí que veio isso. Só que aí a Thaisa falou que não foi a Maria Madalena, e que ela tava lá, mas que não foi ela. Foi ela ou não foi ela? A história bíblica que eu conheço é que sim, foi ela. Ela seria apedrejada, Cristo intervém, ela acaba não sendo apedrejada, e aí a partir disso ela ganha tamanha admiração por Cristo que ele passa a seguir ela. Porque a Thaisa falou pra mim que não era ela, aí a minha cabeça ficou confusa, então foi. Até onde eu sei tanto que não é possível que todas as representações, que faz tempo que eu não leio a parte da Bíblia, mas todas as representações de filmes bíblicos falam que é Maria Madalena. A gente vai ver isso na Paixão de Cristo, por exemplo. A gente pode ver isso no Código da Vinci, quando ele tá, que é a grande questão. Tem uma série dela na Netflix que chama Maria Madalena. Então, eu não vi ainda a série. Então, eu não vi também. Ela era mesmo a santa das prostitutas? A padroeira? Tipo isso? Não colocam ela como padroeira porque eles não identificam ela como santa, né? Ela não foi canonizada. Por isso, ela foi jogada para baixo do tapete mesmo, porque a igreja foi hipócrita a tal ponto de não aceitar que uma ex-prostituta fosse considerada santa. Então, nesse caso, ela foi jogada meio que para escanteio nesse viés. Aliás, as imagens femininas, até serem canonizadas, beatificadas, demorou um certo tempo. Maria, por exemplo, ela teve, durante boa parte desse cristianismo primitivo, seu papel reduzido. Ele só vai melhorar mesmo com o passar do tempo e até por influência das imperatrizes romanas que Maria vai começar a ser realmente valorizada. Então, para a gente ver santa, beata, vai demorar um tempinho ainda no Império. Por isso que Maria Madalena foi escanteada mesmo na história. Aí eu não sei. Aí é uma coisa para se pensar se as prostitutas da época consideravam Maria Madalena alguém assim, com essa relevância para ser padroeira, vamos dizer assim. Então isso porque ela era uma ex-prostituta, então. Sim. Ah, tá. Entendi. Bom, mas é tudo isso, essa parte tá mais no plano imagético, assim, a gente não sabe bater o martelo mesmo. Por exemplo, no evangelho dela, algumas partes que eu li, já é a parte que ela já tinha saído dessa vida, que ela só estava seguindo Cristo. Ela não fala tanto do passado dela, então fica meio uma nuvem, assim, a gente só sabe da parte dela do apedrejamento, tendo como ponto de vista que é ela no apedrejamento, e algumas passagens que ela remete aos tempos que ela passava dificuldade. Mas a gente não sabe a origem dela, qual era a família dela, por aí vai. E aí, uma coisa que eu posso bater o pé é que ela nunca foi beatificada ou canonizada. Tanto que o evangelho dela é escanteado. E a gente tem São Paulo, São Pedro, que são os apóstolos, vamos dizer assim. Então, a base da palavra de Cristo é nesses dois. O restante é esquecido. Qual é o nome dos demais evangelhos que não pertencem à Bíblia mesmo? Apócrifos. Eles falam que tem o de Judas. Até Judas escreveu um evangelho antes de morrer. Então, até a dele e a dele passa uma versão completamente diferente da versão dos outros.
porque na versão de Judas, Cristo pediu tudo aquilo. Ele pediu para Judas entregar ele e tudo mais, porque ele sabia que ele tinha que se sacrificar. Então, é uma visão completamente diferente. Pelo menos diferente do ponto de vista da análise, que ele não foi um traidor, ele só estava seguindo as ordens de Cristo. Que ele até era muito fiel, se a gente for pensar, que ele acreditava na palavra de Cristo, e no momento ali que ele teve um balanço, Cristo chega para ele e fala assim, não, mas eu tenho que sofrer o que eu tenho que sofrer mesmo, e por favor, te peço que você que me entregue, porque os outros não vão ter essa competência para fazer. Então, isso muda até o olhar que a gente tem sobre o... Isso é sério de Judas? É sério. Nossa, É fácil de achar esses evangelhos aí, William? Eu acho que procurando no... Acho, digitando pelo menos alguns comentários sobre ele, um resumo, uma sinopse, porque esse do Judas é super interessante. É super interessante, publicou na época que eles acharam os evangelhos apócrifos do Judas. Foi coisa de 10, 15 anos atrás. É super interessante. Publicou, assim, as principais passagens, que é essa que eu tô falando que o Chris pede para o Judas entregar ele. Então, nossa, esse evangelho de Judas pode... Esse evangelho de Judas pode mudar muito. Ele muda muito a história. O problema é que, assim, precisa de alguém dar o aval para falar que aquilo dali é verdadeiro, né? E esse aval vem da igreja. A igreja prefere cultuar um traidor do que um Cristo que já sabia que ia morrer mesmo e tal. Então, sei lá, acho que não vai sair do papel isso não. Apesar da mudança de pensamento da igreja ultimamente, mas isso eu acho que não sai do papel não. Então, mais alguma dúvida sobre essa parte do cristianismo? Então, entender que pelo menos 2 momentos da análise. Primeiro, que o cristianismo era perseguido até o século IV depois de Cristo, e que só com o Edito de Milão é que os cristãos podem desenvolver sua fé. Depois, o segundo momento é tornar essa fé uma religião bem estruturada. E ela é feita através do Concílio de Nicéia, que se decide, então, as bases do cristianismo. Tá certo? Certo? Sim. Certo. Então, okay. Certo. Então, vamos lá. Peraí, William. Foi na Ásia, né? O Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia foi na Ásia. Na Ásia Menor. Ah, tá. Bem próximo ali à cidade de Bizâncio, que viraria Constantinopla logo em seguida. Bom, é porque na época o próprio Constantino estava vivendo lá, por isso que ele chamou o povo para ir para Nicéia, ao invés de reunir em Roma. Bom, agora falando um pouco sobre o Império Bizantino. Bom, eu me concentrei nos aspectos culturais e políticos do Império Bizantino, tanto que até lá no material mesmo eu não estou falando nada de economia, de Bizâncio, nem nada. Bom, o que eu posso perguntar sobre a cultura de Bizâncio? A gente tem que pensar que o Império Bizantino, essa parte principalmente da religião, vai ser algo que vai chamar muita atenção, porque lá desenvolve-se um cristianismo totalmente diferente do cristianismo do Ocidente. E esse desenvolvimento desse cristianismo, ele vai iterando passo a passo num processo que cada vez mais vai distanciando os dois cristianismos. Dos pontos que vai distanciar esse cristianismo vai ser a questão da iconoclastia. Do que se trata essa iconoclastia? Iconoclastia é a aversão à representação de santos e de Cristo na forma de estátuas. Por que os bizantinos eram contra essa prática? Tem pelo menos 3 explicações para isso. A primeira delas é que a prática de representação de estátuas antes desse momento cristão era pelos romanos, que representavam todos os seus deuses e imperadores na forma de estátuas.
Então, esse cristianismo está tentando se afastar desse passado pagão. Outra coisa é a idolatria que as pessoas tinham sobre as estátuas. Achar que a estátua tinha um poder ali divino e tudo mais, que aquilo dali representa um ponto de poder. Esse talvez seja o motivo mais fraco para que os bizantinos realmente não adorassem a estátua. Até porque eles acreditam na fé que o imperador é o representante de Cristo ali. Então, a gente tem uma primeira explicação que tem um valor médio, uma segunda que é o menor. Mas a principal causa para que os bizantinos não passassem mais a praticar a representação de santos através de estátuas é porque, durante todo o período da história bizantina, quem sustentou a igreja lá naquele país era o Estado romano. Isso porque a gente vai ver que o imperador tem um poder chamado de Césaropapismo. Eu vou falar adiante. Então, o imperador dava dinheiro para a igreja se manter. Só que a fabricação de estátuas é uma coisa da igreja. É ela que, através das suas oficinas, fabricava as estátuas e vendia a preços caríssimos, inclusive para o próprio imperador. Vai chegar um momento em que o próprio imperador bota a mão na consciência e diz: opa, peraí, eu dou dinheiro para eles. Eles gastam meu dinheiro construindo igrejas gigantescas, enchendo as igrejas de ouro, os padres e patriarcas estão riquíssimos e eles ainda vendem as estátuas ganhando mais dinheiro em cima disso. Então, pelo menos, já que eu tenho que continuar controlando a igreja, eu vou proibir a venda de estátuas. Então, nesse processo de investimento da igreja é que a iconoclastia surge. O imperador, então, a determinar que nenhum santo ou Cristo seja representado por estátuas. Tanto que, se a gente for notar na arte bizantina, o que fica muito conhecido para a gente dessas representações de santos são os chamados murais ou mosaicos, que são cacos de vidro ou de azulejos pregados formando as imagens. Então a gente não é que não pode representar santos ou imperadores, podem ser representados, mas não mais na forma de estátuas. Até porque a arte podia ser controlada por mais pessoas, por artistas, e não pela igreja, na confecção de estátuas. Então, isso é a iconoclastia. Eu quero que vocês se atentem a esses 3 pontos. Sendo que, o primeiro, o fato de que essa representação de santos ligava a um passado pagão, que eram as estátuas de gregos e romanos. O fato de que o imperador é contra o enriquecimento da igreja, esse enriquecimento autônomo da igreja, e o mais fraco, e o mais desprezível, o fato das imagens serem sagradas. Alguma dúvida dessa parte, gente? Como sempre, ligado como sempre, o principal motivo é econômico. É para tudo isso. Ô, William, eu não entendi muito bem essa parte do pagão. Bom, a arte romana, se a gente for pegar aquelas estátuas romanas, que foi até uma pergunta do Caio, se elas eram pintadas ou não, é uma estátua que liga a questão de perfeição, certo? Aquela imagem, assim, por exemplo, se a gente pega representações dos imperadores, é tudo muito proporcional, o estilo, o formato dos olhos, nariz, tudo muito querendo se assemelhar ao humano, certo? Isso é uma característica do paganismo, essa perfeição. Só que, com o passar do processo evolutivo da arte, foi se perdendo essa característica da perfeição. E isso se perde muito porque o cristianismo ele tinha uma arte mais rústica de início. Mas, com a estruturação de uma religião, de uma igreja, essa igreja quer se afastar sempre do paganismo. E o paganismo é a religião greco-romana. Ou seja, talvez a principal marca de beleza da arte greco-romana são as representações em estátuas.
A gente, dentro das maravilhas do mundo romano, a gente tem do mundo antigo, a gente tem pelo menos duas que são estátuas, que é o Colosso de Rhodes, que é uma estátua maior que o Cristo Redentor, feita inteirinha de bronze, e a estátua de Júpiter, que fica em Coríntio, que era inteira de ouro. A igreja não quer mais essa aproximação com esse paganismo. Então, pelo menos a igreja de Bizâncio, a igreja bizantina, ela não quer mais a aproximação com esse paganismo. É por isso que ela acha justo vetar a construção de estátuas, pois ela quer se afastar dessa noção pagã que até então tinha na sociedade. Lembrando que lá a sociedade é mais grega do que romana. Eles falam grego nas missas, por exemplo. E isso é até hoje lá, pelo menos em Constantinopla, apesar da conquista dos turcos lá na região. William, Oi, Ana Júlia. é nessa parte oriental que eles fizeram a igreja de Santa Sofia? Sim, ela é em Constantinopla que ela foi construída. Ela ainda foi construída. Ela começa a ser construída por Constantino e ela vai terminar décadas depois. Era uma igreja lindíssima. O complexo arquitetônico ainda está lá de pé. Só que ele virou uma mesquita. Agora ele é muçulmano. Então toda a arte bizantina que tinha lá dos mosaicos foi destruída lá dentro. A única coisa que permanece são as abóbadas, que também é uma característica da arte bizantina. Além dos mosaicos, as abóbadas, que são aquelas cúpulas gigantescas sem colunas para sustentar. Mais alguma, gente? Não. Não. Agora falando sobre o aspecto político, mas que ainda puxa um pouquinho do lado da religião, é que durante toda a primeira parte de história do terceiro ano do ensino médio, quando eu estava falando das primeiras sociedades, eu falava de poder teocrático, ou seja, aquele poder que une política e religião juntos. E eu falei que isso vai perdurar durante algum tempo. E o poder do imperador em Bizâncio, ele nada mais é do que um poder teocrático. A partir do momento que a gente pega o fato dele praticar o chamado cesaropapismo, que é justamente a junção entre o poder político e o religioso, já que ele é o imperador e, ao mesmo tempo, ele acumula o cargo de sumo pontífex, ele tem uma teocracia ali. Ele consegue comandar a igreja e fazer com que a igreja... Esse sumo, não sei dos que aí, é o que mesmo? Ele é o chefe da religião. Por exemplo, o Papa, a gente fala que ele é o sumo pontífice da igreja católica. Ele é o chefe da religião. Até lá no folheto da igreja, se você reparar lá, tá falando nosso sumo pontífice, Papa Francisco, eu não lembro mais da numeração do Francisco, acho que dos primeiros. Tá falando, lá ainda trata ele como sumo pontífice, que ele é o título dele de fato. Papa é o nome que a gente dá popularmente, mas o título mesmo dele é sumo pontífice. Porque é a concordância máxima dele. Papa, talvez, ele tenha mais poder político do que religioso, mas sumo pontífice é o poder religioso, de fato. Bom, então o imperador em Bizâncio, ele acumula esses dois cargos, e isso é taxado com um termo chamado de cesaropapismo. Esse cesaropapismo, essa interferência do imperador constantemente na religião, vai ser talvez o ponto final para o racha perpétuo entre a igreja do Ocidente e do Oriente. É a partir desse racha, então, que acontece em 1045, chamado de Cisma do Oriente, em que forma-se a igreja ortodoxa no Oriente, que tem o imperador como grande chefe da religião, e como papéis secundários ali o patriarca de Constantinopla e das outras arquidioceses que vão sumir com o passar do tempo. E no Ocidente a gente tem como figura máxima o Papa.
Então, é justamente essa interferência política do imperador na religião que vai gerar o racha total das duas religiões. Por isso que, por exemplo, toda pesquisa que faz de religião, o cristianismo sempre dá como a religião que mais tem adeptos no mundo. Só que, se a gente for ver ali quem é católico, quem é ortodoxo, quem é luterano, quem é anglicano, quem é presbiteriano e por aí vai, a gente vai ver que os islâmicos, que são uma unidade perfeita, eles não têm um racha interno tão grande assim, eles são em um número muito maior do que as diversas seitas cristãs que existem no mundo. Mas quando a gente trata de uma fé em Cristo, o cristianismo ainda é a mais popular do mundo. Mas é só para a gente entender que a igreja que vai se formar em Roma é completamente diferente da igreja que se forma em Constantinopla. Até as línguas são diferentes lá em Constantinopla. O grego, em Roma, o latim. Alguma dúvida nessa parte? Não. 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 Então, beleza. Último ponto aí para a gente trabalhar aí para a prova. Sobre o Império Carolíngio, sobre o Império lá dos francos, então, já na fase de Carlos Magno. Antes de falar do Carlos Magno, lembrando que existem pelo menos duas dinastias nesse Império dos Francos, nesse Reino dos Francos. A primeira, dos Merovingios, que começa com Merovel, e que depois Clovis é o primeiro a ser batizado, e a partir daí o reino cria uma ligação com a Igreja Católica. Uma ligação essa que vai ser benéfica tanto para o Reino Franco, que vai ser o primeiro a ter legitimado um reino de fato ali na Europa, como para a Igreja, que recebe a proteção militar desses francos. Bom, e lembrando que com o passar do tempo essa dinastia acaba perdendo poder para os chamados mordomos do palácio, ou majordomos. Bom, com a ascensão dos carolíngios, principalmente durante Carlos Magno, era necessário formar um exército ali que levasse à frente a política expansionista, territorialmente falando, de Carlos Magno. Como ele forma o chamado exército medieval, vamos dizer assim, que a ideia dele vai perpassar por toda a Idade Média. A Europa Ocidental já tinha abandonado ali a questão de dinheiro há algum tempo. O comércio já não existia mais com tanta intensidade, então o dinheiro era uma coisa praticamente desnecessária. Se o dinheiro não era a principal riqueza, a terra passa a ser, então, a principal riqueza. Então, para você cooptar esses soldados, era necessário, então, dar terras a esses indivíduos. E os romanos e bárbaros, eles já tinham duas estruturas ali que funcionavam muito bem ali na formação dessa sociedade, desse modo de sociedade ali para a Idade Média, que era o comitatus, que era essa relação de fidelidade entre um líder militar e os seus guerreiros, que é a base da sociedade germânica. Lá, quando eu começo, lá no meu material, quando eu falei para vocês, eu falei que na divisão social a gente tem um rei e um grupo de guerreiros que são ligados a eles por laços de fidelidade. Esses laços de fidelidade são justamente esses comitatus, e dos romanos eles tiraram o chamado colonato, que é... Ô, William, peraí. Você falou que é a fidelidade dos guerreiros com quem? Com o rei. Ah, tá. E o colonato, que é essa troca de serviços pela proteção e o uso da terra. Bom, como isso vai ser utilizado, então, por Carlos Magno? Carlos Magno, na sua política de expansão, o que ele prometia para os seus guerreiros, para os seus soldados? Terras. Terras geralmente ligadas às fronteiras. E essas terras eram doadas por meio de laços de fidelidade. Ou seja, Carlos Magno prometia a terra se o guerreiro ali se comprometesse a lutar pela causa do rei.
Então, sempre quando necessário partir para uma guerra, cooptar um exército, realizar serviços administrativos, Carlos Magno simplesmente convoca esse laço de fidelidade. Não é um documento, não tem uma carta, não tem nada. É um laço de fidelidade. O cara, a pessoa, entre aspas, tá? Ela tem que ser ética o suficiente para cumprir esse laço de fidelidade. Por outro lado, a pessoa que ganha a terra, ela precisa... Ela podia falar, tipo, não quero ir? Essas pessoas que são diretamente ligadas, não. Ele tem que cumprir. Porque isso dava, caso ele não cumprisse, isso daria aval para que os outros aliados de Carlos Magno pudessem invadir o território e tomar as terras antes doadas pelo rei. Então, porque, num exemplo assim, eu sou rei, eu preciso de um exército, então eu dou terra para Ana Luísa, para o Caio e para você. E você resolve falar assim, não vou na guerra, essa guerra não é minha, eu não quero guerrilhar, eu tô de boa aqui na minha terra e tal. Eu posso simplesmente coordenar um ataque com a Ana Luísa e com o Caio para invadir suas terras e dou metade das suas terras para cada um dos dois. Ou seja, você perdeu as suas terras e eles ganharam um pouquinho a mais de terra. Por isso que é sempre bom você respeitar os laços de fidelidade. Entretanto, por exemplo, se você também precisa de um exército para proteger suas terras, você resolve ceder parte desse território para Ana Júlia, por exemplo. E aí, a Ana Júlia não tem um laço de fidelidade comigo, que sou o rei. Nesse caso, se a Ana Júlia falar assim, não, eu não quero ir para a guerra de jeito nenhum, é um direito dela. O laço de fidelidade está com você. Se você cobrar que ela vá para a guerra, é outra história. Mas se você não cobrar, ela não precisa ir para a guerra. Então, essa fragmentação do poder, por exemplo, a Ana Júlia não tem vínculo nenhum comigo. Eu sou rei, mas ela tem um pedaço de terra que é autônomo, eu não mando em nada lá. Essa fragmentação vai até dificultar a vida pós-Carlos Magno, posteriormente, e é o que vai gerar a sociedade feudal que a gente vai conhecer nos próximos capítulos. Já o colonato é um modo que eles tinham para tirar riqueza da terra. Ou seja, essas pessoas que ganharam esse espaço de terra do rei precisavam de gente ali que trabalhasse na terra e que gerasse riquezas. Era o que os romanos já faziam com as chamadas vilas romanas, quando começou o chamado êxodo urbano. Quando a plebe começou a ir para as vilas e começou a trocar proteção dessas famílias ricas, que geralmente eram as famílias dos senadores, por proteção e uso da terra, Carlos Magno usou a mesma coisa quando começou a distribuir as terras, e essas pessoas que foram presenteadas com a terra arrendavam, entre aspas, essa terra. Por exemplo, o Caio que ganhou um pedaço de terra. Ele precisa de gente ali para trabalhar nessa terra. Então ele distribui lotes ali entre 20, 50, 1000 pessoas, e essas pessoas trabalham nessa terra para tirar o seu sustento, ao mesmo tempo que pagam impostos para o Caio. Geralmente esses impostos em espécie, ou seja, nos próprios produtos produzidos ali. Então Mas aí uma parte desse imposto ficava só para o Caio e tipo, você falou que você era o rei, mas ia para você também? Uma pequeníssima parte vinha para mim, mas muito pequena mesmo. A maior parte fica com o Caio. É por isso que Entendi. como a gente vai ver mais a seguir, é por isso que na idade, no período feudal, do feudalismo, a gente não vai encontrar uma autoridade central assim poderosa, porque vai ser tudo tão fragmentado que eles não vão conseguir dinheiro. E só com a unificação do Estado Nacional, então só lá para o século XIV, XV, XVI, é que a situação vai ser alterada. Então, para a prova, eu quero que vocês guardem isso, que a formação do exército de Carlos Magno ela vai ser por conta da concessão de terras aos guerreiros. E essa concessão vai estar assentada em duas ideias que não eram originalmente da sociedade franca ou de Carlos Magno, que era o colonato, que já tinha lá entre os romanos, e o comitatus, que já era originário lá das tribos bárbaras. O colonato é o uso da terra e a proteção de um senhor em troca do trabalho
desse indivíduo do pagamento de impostos. Enquanto o comitatus é esse laço de fidelidade entre quem doa, quem dá a terra e a pessoa que recebe. Certinho, gente? Sim. Sim. Bom, então é isso que vai ser na prova. Estou montando ela em formulado. E na próxima live, então, na sexta-feira, nesse mesmo horário, das 5 horas, eu vou mandar o link, vocês acessam o link e a gente começa a responder junto, porque qualquer dúvida eu posso tirar online com vocês. Lembrando, Tá, e aí você explica como que funciona, que eu nunca usei essa plataforma. Você Eu também não. Você vai ver que é a coisa mais simples. Você já fez preenchimento de ficha para vestibular, por exemplo, online? Já. Esses cadastros online? Você vai ver que é a mesma coisa. É simplesão desse jeito. Você só vai marcar as alternativas e clicar depois em enviar. Essa vai ser mais objetiva? Vai ser tudo de X. Ah, tá. Ele já falou isso, claro. Ih, eu nem Oi? lembro. Nossa, eu penso no gosto de X. Eu gosto de escrever. Esse formulário dá até a opção de as questões, mas eu falei assim, é um teste, vamos testar primeiro, depois do jeito que está sendo essa pandemia. Oi? Vai valer quanto? Acho que a primeira prova valeu 8, então essa tem que valer 7. Beleza. Certinho? Aham. Então, gente, eu viver tô dando certo. Graças a Deus. Então, gente, eu vou encerrar a gravação aqui, tá? Porque eu também estou esquecendo disso, eu já levei uma advertência por causa disso, então, encerrando a gravação, tá? Oi.